Olá pessoal, como vão todos? Eu sou o Celso Yamamoto, aqui do Centro Shenlong, falando sobre acupuntura, e hoje eu vou tratar de 3 comentários, tirar 3 dúvidas que foram colocadas aqui nos comentários do YouTube. 2 perguntas têm relação uma com a outra e a outra pergunta não está diretamente ligada, mas vai ajudar a entender bem essas outras 2 perguntas. Vamos lá? Então é o seguinte, uma das perguntas é essa que está aqui em cima, tá? Da Drizzy Oliveira. Ela manda a seguinte mensagem: Olá professor, tudo bem? A palavra Shenmen é o nome do ponto C7. Não teria relação com o ponto da orelha? Ok, vamos lá. De fato, tem 2 pontos que a gente pode chamar de Shenmen. Um está na orelha e o outro pertence ao canal do coração, o ponto C7. Aliás, o Centro de Estudos Shenlong, no nome aqui, também tem essa palavra Shen. Okay? Shenlong, Long em chinês significa dragão. E a palavra Shen pode ser traduzida como espírito ou divindade. Então, Shenlong seria o espírito do dragão, ou a divindade dragão, o deus dragão. Okay? Já na palavra Shenmen, tá? Você vai ter esse mesmo Shen. O Men significa porta em chinês, e a palavra Shen, bom, aí a palavra Shen é o seguinte: Shen não é bem uma palavra, seria mais uma pronúncia para uma palavra. Então, no Shenmen do C7, ele pode ser traduzido também como espírito, mas aí ele tem a significância de concentração, atenção. Então, esse Shen da palavra Shenmen do ponto C7 não significa espírito necessariamente, ele tem relação mais com um estado mental, o estado da consciência, da atenção. Por isso que o ponto C7 pode ser usado em pessoas que têm problema de serem muito distraídas, por exemplo, ou pessoas que são extremamente focadas em alguma coisa, tão focadas em alguma coisa que esquecem das outras coisas que estão à volta dela. Tá? Então, esse Shen significa outra coisa, não significa espírito, tá? Não tem relação com espiritualidade. Já a palavra Shen na orelha tem um outro significado. Esse Shen que existe na orelha tem relação com os órgãos dos rins. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre esse ponto Shenmen na orelha. Eu vou deixar aqui nos comentários na letrinha I, tá? É só clicar nessa letrinha, tá? Ou qualquer coisa também. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse outro vídeo para vocês poderem assistir. Mas resumidamente, esse vídeo fala que o ponto Shenmen na orelha tem relação com a energia dos rins. Porque basicamente, toda vez que você faz auriculopuntura, você trabalha com a energia dos rins. Na acupuntura existe uma ligação energética entre os rins e as orelhas. Tanto é que o formato das orelhas tem relação com o formato dos rins. Então, o Shen na orelha é o Shenmen, a porta dos rins. Porque quando você usa esse ponto, e aliás esse é o primeiro ponto que você deve sempre usar em qualquer tratamento de auriculopuntura, justamente porque ele vai criar uma ligação entre a orelha e a energia dos rins. Tá? Então esse Shenmen na orelha significa porta dos rins. Então é como se eu tivesse a mesma pronúncia para 3 palavras diferentes. Tá? Uma significa espírito, a outra significa concentração, atenção, e a outra significa rins. Por isso que você tem essa confusão, deu essa confusão do Shenmen C7 e o Shenmen da orelha. Tá bom, Drizzy? Então, essa é a primeira dúvida que foi passada aqui para mim. As outras 2 perguntas que eu tenho aqui são as seguintes. Vamos lá. Uma está aqui em cima, né? É da Lujane Camilo. Ela manda um comentário para mim. Olá, professor Celso. Gostei muito do vídeo. Vou falar que vídeo que é esse, que ela gostou. No entanto, fiquei com dúvida. Eu sempre utilizei na minha prática o R6 como um ponto para fortalecer a energia Yin. Até mesmo em caso de insônia, eu utilizo, pois ligado ao vaso maravilhoso Yin Kiao Mai. Ele ajuda a levar o Yin para os olhos. A energia Yang eu sempre utilizo mais o R7. Então essa foi a pergunta da Lujane. Tá? E pouco depois também tinha uma outra mensagem aqui da Simone Jacobsen, que é a seguinte: boa tarde, Celso.
Adorei o vídeo. Então que esses dois últimos comentários foram feitos é sobre um vídeo que eu falo sobre o ponto do rim número 6. Adorei o vídeo, muito boa a explicação do ponto. Fiquei um pouco confundida com um detalhe. Eu aprendi, moro no Chile, está lá no Chile, que o ponto R6 é usado mais para nutrir energia yin do rim, por exemplo em caso de deficiência de yin. Para energia yang são usados os pontos R3 e R7. Gostaria muito de saber sua opinião. Obrigado, um grande abraço do Chile. Obrigado, então, também, Simone. Tá? Um grande abraço aqui do Brasil para o pessoal aí do Chile. Bom, vocês viram, praticamente foi a mesma dúvida sobre o ponto R6. É que no vídeo que eu também vou colocar o link dele aqui em cima, aqui embaixo para vocês, se vocês não viram esse vídeo, então, onde eu comento sobre o ponto R6, e nesse vídeo eu falava que ele trabalha com energia Yang. E aí nesses comentários vocês viram o pessoal aprendendo que o R6 trabalha com energia Yin. Ok. Aí que está um detalhe sobre pontos de acupuntura. Sempre falo que às vezes isso cria uma confusão. Isso provavelmente você já pegou algum livro de acupuntura em que em um livro eles falam uma coisa sobre um ponto, e no outro livro eles vão falar uma coisa completamente diferente sobre o mesmo ponto. Ou então alguém comenta num curso de acupuntura, por exemplo, um professor fala que um ponto faz tal coisa, aí um outro professor fala que o mesmo ponto faz uma coisa completamente diferente, como é o caso do R6 que teve essa dúvida aqui. Então vamos lá, vamos esclarecer. No meu curso, por exemplo, eu não ensino ponto R6 para os meus alunos, porque alguns pontos são interessantes para a gente estudar. Eles seguem uma determinada função, então eles trabalham de uma certa forma, como por exemplo o estômago 40. O estômago 40 ele elimina a mucosidade do corpo. Também vou deixar um link ali em cima, aqui embaixo, para vocês verem um vídeo que eu falo sobre o estômago 40, sobre essa função energética dele. Então o estômago 40 tem essa função energética. Já outros pontos não, eles não trabalham da mesma forma, eles não têm a mesma orientação. Então por exemplo, existem pontos, o estômago 40 eu chamo de ponto mestre, porque ele tem uma habilidade específica, eliminar a mucosidade do corpo. Já outros pontos, eles podem funcionar, como é que pode falar? São como operários, tá? Ou melhor, eles obedecem instruções quando associados a outros pontos. Então, por exemplo, tem alguns pontos que são operários, como por exemplo o R6 é um desses pontos, em que combinado com outros pontos ele, vamos dizer assim, manda energia para a direita. Tá? E combinado com outros pontos ele vai fazer o diferente, ele vai mandar energia para a esquerda. Tá? Essa é a característica desses pontos mais operários, como é a característica do ponto R6. Uma coisa que eu costumo sempre falar também é que mais importante do que ficar decorando um monte de pontos e algumas características, como por exemplo do R6 que foi passado aqui, é entender o seguinte: a acupuntura não é formada de pontos simplesmente, ela é baseada em técnicas de acupuntura. Então, numa determinada técnica de acupuntura, o R6 vai fazer uma coisa. Já numa outra técnica de acupuntura, o R6 vai fazer uma coisa diferente. Então, numa técnica de acupuntura, eu ensinei que o R6, ele trabalha direcionando essa energia Yang. Já na técnica que foi comentada aqui por Lujane Camilo, tá? Ela fala que esse ponto, e eu acho que a Simone deve ter aprendido da mesma forma. Ou, se não, tá? A explicação seria essa. É que esse ponto R6 ele vai de fato trabalhar com energia Yin, mas quando trabalhada dentro da técnica dos canais maravilhosos. E aí então ele vai trabalhar com energia Yin. E ele trabalha da seguinte forma, que todo canal, na verdade na técnica maravilhoso dá para entender também esse conceito do ponto ser chamado de mar iluminado. E aí ele trabalha com um mar, no caso um mar, oceano, cheio de água, ou seja, tem relação com energia Yin, ou seja, o ponto estômago, o rim 6, ele trabalha com energia Yin, ele é um reservatório de energia Yin, mas ele se torna iluminado, ou seja, ele é um mar de energia Yin que se mistura com a energia
do tipo Yang, ou seja, o ponto R6 ele não trabalha exatamente com energia Yin ou com energia Yang, ele trabalha com um mix dessas duas energias, ele mistura essas duas energias, tipo café com leite, tá? Então café Yang, leite Yin, se mistura os dois, vira um pingado, ou seja, o R6 é um pingado, um mix dessas duas energias Yin e Yang. Então dentro dele ele pode trabalhar tanto com energia Yin quanto energia Yang. Só que numa técnica, essa que eu passei para vocês, ele direcionaria essa energia Yang. Já na técnica dos canais maravilhosos, ele vai misturar essas duas energias, um mar de energia Yin que é misturado com energia Yang. Tanto é que esse ponto serve para tratar uma coisa bem específica, ele trabalha com gestação, você pode usar ele para estimular a fecundidade. Mas isso dentro desses canais maravilhosos tem um detalhe. Canais maravilhosos sempre trabalham com pares de canais. Então, um canal maravilhoso trabalha junto com outro canal maravilhoso. E no caso esse Yin Kiaomai, que é o canal da mobilidade, da movimentação Yin, ele trabalha junto com outro canal de energia, que é o canal do vaso concepção. E aí fica claro então porque que esse ponto R6 trabalha com gestação, porque ele trabalha junto então com o canal do vaso concepção. E um sinônimo que a gente tem para concepção é justamente o que? Gestação. É por isso que ele trabalha com um mix de energia. Por quê? É um mar de energia Yin que se mistura, que se torna iluminado, mistura-se com a energia Yang. Tem relação com a energia feminina. Quando o mar de energia Yin da mulher, o útero, se mistura, se funde com a energia Yang masculina para gerar uma gestação. Por isso que os dois canais trabalham como um par. Só que ao lidar com essas duas energias, em uma técnica ele manda energia num sentido, estimula a energia Yang. Mas o mesmo ponto nessa outra técnica, ele vai fazer um caminho diferente. Ele vai mandar energia para estimular a energia Yin. Ou seja, o mesmo ponto faz as duas coisas, mas não ao mesmo tempo. Depende muito, depende muito da técnica a qual ele está associado. Tá? Por isso que às vezes dá essa confusão, tá? De pontos de acupuntura. Isso acontece bastante, o pessoal pega livro, às vezes fala para mim, Celso, mas eu vi esse ponto aqui, ele está fazendo tal coisa, e nesse outro livro ele faz coisas diferentes. Ou então, os alunos chegam para mim e falam, eu usei esse ponto para fazer tal coisa, mas ele fez uma coisa completamente diferente para mim. Tá? É por causa disso. Tá? Por isso que tem alguns pontos que para a gente entender o que ele faz, não basta decorar simplesmente uma característica dele. Alguns deles, eles têm mais de um aspecto, é como se eles tivessem mais personalidades dentro dele, que podem ser despertadas quando nós combinamos esses pontos com outros, ok? Ou seja, esses pontos como ponto R6 é como a palavra Shen. A palavra Shen, ou melhor, a pronúncia Shen é a mesma, mas ela pode ter significados diferentes de acordo com a frase que você está construindo. Então eu posso falar, uma pessoa tem pedra nos rins, se eu usar o Shen como rins. Agora, se eu usar o Shen como consciência, então sairia uma frase, a pessoa está com a consciência empedrada, por exemplo. Tá? Então, o mesmo ponto, a mesma pronúncia, a mesma palavra, tá? Vai ter significados diferentes de acordo com a técnica, de acordo com a frase que você vai estar construindo. Ok? Bom, gente, é isso então. Espero que isso possa ter ajudado a esclarecer essa dúvida que de fato confunde bastante às vezes o pessoal que está querendo aprender acupuntura e que geralmente o pessoal acaba não explicando isso para ninguém. Então tá aí a explicação para vocês, tá bom? Esse negócio dos canais maravilhosos, se você ficou muito confuso ainda, tem uma videoaula que está à venda, o acesso a essa videoaula no site shenlong.com.br, tá bom? Então tem um link também para esse, eu vou deixar um link aqui para essa videoaula se vocês quiserem, tá? E vou até pedir, se vocês puderem comprar esse acesso a essas videoaulas, isso é bem interessante, bem importante para mim, ajuda a poder manter esse canal ativo para todo mundo, tá bom? Então se for relevante para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir também para vocês darem um curtir, tá? Darem um okzinho aqui pra gente. E façam comentários, vocês estão vendo, sempre que possível estou pegando esses comentários para estar respondendo, esclarecendo dúvidas de vocês sobre acupuntura.
Tá bom, gente? Então é só por enquanto. Por hoje me despeço de todos. Até a próxima aula. Tá bom? Tchau, gente.